me falar. E eu vou ficar aceitando ainda o pessoal que tá entrando, mas tentem pedir para eles virem logo, porque tem outra monitoria depois dessa. Gente, meu nome é Gabi, eu sou do terceiro semestre, certo? E eu sou uma das monitoras de vocês de histologia e embriologia. Essa aula de hoje é muito tranquila, muito mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, podem me avisar ou levantar a mão. Eu prefiro que fale, porque fica ruim eu ver o chat, certo? Mas é muito tranquila. E eu acompanhei a aula do professor Leandro, certo? Mas também teve outro professor que ministrou essa aula. E as monitoras que acompanharam a aula dele me mandaram foto do quadro dele e eu tentei mesclar as duas aulas, ok? Eu vou ficar olhando meio para baixo às vezes, porque o meu iPad está aqui para eu poder ficar fazendo alguma anotação durante a aula, certo? Então, podem me interromper e também podem me perguntar. Se eu não souber alguma coisa, eu pergunto para a professora e depois eu respondo para vocês. E também eu prometo que vai ser bem rapidinho, porque é um conteúdo muito tranquilo. E eu sei que é domingo, né? Todo mundo quer descansar, ninguém queria estar aqui vendo monitoria, mas enfim, é bem tranquilo. Certo. Então, histologia do sistema nervoso, e aí começa pela medula espinhal, né? A gente tem, na verdade, as três lâminas que a gente olhou, que é a medula espinal, o cerebelo e os nervos. A lâmina de nervos não é muito legal, até na aula foi ruim de ver, e eu acho que na prova vai ser o que menos vai cair. Com certeza vai cair medula espinal e cerebelo. Nervo, acho que talvez uma alternativa e seja para exclusão, né? Nem seja mostrando a imagem, porque realmente não é legal lá nas lâminas. Mas, ok. A medula espinal, gente, ela vai ser separada, né, na substância branca e na substância cinzenta. E aí aqui eu vou começar pela substância branca. Na substância branca, a gente vai ter os axônios, que são os prolongamentos de neurônios, e também vai ter as células da glia, ou neuroglia, né? E aí essas células, elas vão ter várias funções, eu vou comentar mais na frente também. Mas elas podem ter função de sustentação, nutrição, defesa. E aí quem está presente na substância branca da medula espinal são os astrócitos fibrosos, a micróglia e os oligodendrócitos. Então, aqui na imagem dá para ver bem direitinho. Eu vou ficar assim desenhando, aí vocês veem se dá para ver. Então, aqui tem a micróglia, né? E aí a gente vê, nessa imagem não tá tão boa, mas tem outras imagens melhores. E ela é bem achatadinha, ó. Ela é assim, desenhando aqui em cima. Mas ela é achatada e ela é bem corada. Mas sempre a gente reconhece ela muito fácil porque ela é a única célula da agria que é achatadinha. E aí é que a gente tem os oligodendrócitos, e aí, ó, bem aqui, eles são corados, são um pouco menores do que os astrócitos fibrosos. Ó, a gente pode ver os astrócitos fibrosos são maiores e a coloração deles é um pouco mais difusa. Não é tão homogênea, né, quanto a dos oligodendrócitos. Aqui a gente também tem o axônio, né? Como é que a gente reconhece? Aqui a gente tem, é como se fosse assim, eu vou desenhar aqui fora. A bainha. Perdão. Aqui a gente tem a bainha de mielina, aqui fora, e aí dentro é o neurônio, certo? É como se fosse isso. Aí a gente reconhece ele. Mas o principal é vocês saberem aqui da substância branca, dos astrócitos fibrosos, da micróglia e dos oligodendrócitos, certo? Tranquilo até aqui? Tô falando muito rápido? Faz pelo menos um sinalzinho. Show. Agora, a substância cinzenta. A substância cinzenta, a gente vai ter as células ependimárias e o canal medular, começando aqui por essa imagem de cima, certo? Então, as células ependimárias, elas vão revestir o canal medular. O canal medular vai ser por onde vai passar o líquor, né? Que é o líquido cérebro-espinal. E aí, por conta disso, essas células ependimárias que revestem o canal medular, elas são ou cúbicas ou colunares, e elas vão ter cílios ou microvílos para movimentar esse líquor, certo? Então, aqui a gente consegue ver, né, o canal medular e aqui as células ependimárias. A gente tem também aqui, nessa outra imagem, as células da glia que participam da
substância cinzenta da medula espinhal. E quem são elas? São os oligodendrócitos, que nem na substância branca, que eu falei anteriormente, a micróglia também tem na substância branca, e a diferença aqui são os astrócitos protoplasmáticos. Os astrócitos protoplasmáticos, eles têm a cromatina frouxa, então é mais ou menos, né, o que a gente precisa ver é essa imagenzinha aqui, certo? Eles eles são mais difusos, né? Por conta da cromatina frouxa, a gente vê como se fossem várias bolinhas dentro da célula, certo? Então, essa é uma das principais diferenças e muito importante, gente, para vocês conseguirem identificar a substância cinzenta e a substância branca, diferenciar, sempre perceber. Na substância cinzenta vão ter os corpos celulares. Ó, e aí aqui a gente tem o corpo celular, certo? É bem tranquilo a gente visualizar os corpos celulares. E aí, ela também, a substância cinzenta, vai ter as fibras amielínicas, certo? E nessa imagem, a gente também consegue ver os corpúsculos de início. Esses corpúsculos, ó, são essas manchinhas aqui, tá vendo? Porque são agrupamentos de ribossomos, certo? São agregados de retículo endoplasmático rugoso, porque o tecido nervoso, né, em geral, a gente precisa produzir muita proteína para que, no caso, por exemplo, os neurotransmissores, né, são proteínas. Então, o tecido nervoso precisa disso, por isso que aqui a gente tem esses agregados de ribossomos, vai ter uma maior atividade ribossomal, porque essa proteína é necessária para a produção dos neurotransmissores, para poder fazer a sinapse, né, a condução do estímulo nervoso. Então, tudo depende disso. Então, o que ficar aqui da substância cinzenta? Para identificar, saber se é branco ou cinzenta, ver se tem corpo celular. Se for, é cinzenta. Aí, outra coisa, os oligodendrócitos e a micróglia, que tem na substância branca e na cinzenta, mas o que difere das duas são os astrócitos protoplasmáticos, que tem a cromatina frouxa e a coloração dele é mais difusa, né? Tem várias bolinhas aqui que são coradas. Agora, isso foi o professor Leandro, ele não falou muito disso, mas o outro professor falou, eu achei importante colocar aqui, que é a questão aqui do H medular. O H medular, eu acho que o essencial, vocês sabem, é que na medula, o que é que vai estar no centro, né? Vai ser a substância cinzenta, e na periferia, né, vai ter a substância branca. Já, por exemplo, no cerebelo, é o inverso, certo? Então, no cerebelo, a substância cinzenta, ela vai ser mais externa e a substância branca que vai ser mais interna, certo? Na medula espinal, não, né? Como eu falei, o H medular vai ser justamente onde a gente vai ter. Eles falam H porque isso daqui era para aparecer um H, né? Dá para fazer uma analogia. Mas o H medular vai ser onde vai ter a substância cinzenta. E aí o professor falou, né, do canal central, que está sinalizado aqui em 1, os cornos posteriores, que onde vai ter a entrada dos neurônios sensoriais, os cornos anteriores, onde a gente vai ter os neurônios motores saindo, né, para poder executar o movimento. E a gente tem também outra coisa que é importante saber em relação a essa imagem são em relação à substância branca, certo? Então, da substância cinzenta, o principal é saber dessa questão do H medular, que internamente na medula é a substância cinzenta e externamente é a branca, e aí dos cornos anteriores e posteriores e do canal central, que é por onde vai passar o líquor. E aqui, na substância branca, a gente tem o suco mediano anterior, que eu sinalizei, com o número 5, e também tem o septo mediano posterior. Não é importante isso, tá, gente? Só comentando o que o professor falou. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo certo? Tá bom. Gente, se eu tiver falado rápido demais, podem me falar. Porque eu falo muitas vezes, aí preciso que alguém me avise, tá? Certo. Então, aqui, só relembrando, porque as questões, gente, elas não são só identificar, né? As imagens, vocês sempre têm que saber a contextualização. Então, nunca vai estar só assim, tipo assim, vai estar apontando para uma micróglia, o item não vai ser só micróglia, né? Você vai ter que falar um pouco sobre o conceito.
Então, eu trouxe aqui para vocês os principais, né? Os oligodendrócitos, que eles vão atuar na produção de bainha de mielina no sistema nervoso central, né? A bainha de mielina, ela vai aumentar, né, a velocidade dos estímulos nervosos. Agora, as células de Schwann, elas vão atuar na produção de bainha de mielina mais no sistema nervoso periférico, certo? Os astrócitos, eles vão atuar na sustentação, porque eles têm pés vasculares, então eles atuam na sustentação do tecido nervoso. E a micróglia, que ela é como se fosse a célula de defesa do sistema nervoso, do tecido nervoso. Na verdade, não é como se fosse, ela é, né? E aí ela vai realizar a fagocitose e justamente destruir os corpos estranhos para manter o tecido nervoso protegido, digamos, né? Então, essas são as funções delas, que é importante vocês saberem, certo? Das células da glia. Aí agora a gente vamos para o cerebelo. O cerebelo tem o córtex e a substância branca, né? Aí é como eu falei, o córtex aqui vai ser a substância, vai estar relacionada à substância cinzenta, né? E aí internamente que a gente vai ter a substância branca, certo? Que é o contrário da medula. Então, no córtex, a gente tem aqui a camada molecular, que ela é mais externa, aqui. Aí, a camada central. Na camada central vão ter as células de Purkinje. Aqui, nessa imagem, fica muito ruim para ver. Mas tem outra imagem, em uma das provas que eu coloquei, que dá para ver melhor. E aí, a camada central, ela é como se fosse assim, essa divisão, sabe? Entre a porção da camada molecular e da camada granulosa, que é a que eu sinalizei aqui de 3, certo? E aí a gente tem também mais internamente a substância branca. E a substância branca a gente vai ter os axônios e as células da glia, certo? E aí é importante saber, gente, que o cerebelo, ele é revestido pela pia mater, certo? A gente tem lá a dura mater, né, de mais externo para mais interno. Dura mater, aracnoide, pia mater. A pia mater vai ser que vai revestir o cerebelo. Aí dá para ver, assim, um pouquinho dela aqui na imagem, sabe? Mas não muito. Inclusive, não acho que seja algo que precise focar muito. Só é importante vocês saberem, certo? E agora, indo pro nervo, certo? A gente tem algumas divisões. A lâmina do nervo, como eu falei, não é muito legal de ver, mas aqui dá para entender direitinho o conceito, que é o que vocês precisam, tá? Então, a gente tem o epineuro, que é a camada mais externa, depois perineuro e endoneuro. Aí, como é que a gente vê isso? O epineuro, ele vai revestir todos os fascículos, certo? Porque o nervo, que é isso daqui, né? Tudo isso aqui, isso é um nervo, né? O nervo são a união de vários fascículos. E aí, quem reveste tudo isso é o epineuro. Ele é formado por tecido conjuntivo denso, isso é importante. E o perineuro, ele vai ser responsável por revestir os fascículos. Então, o perineuro, ele vai estar até sinalizado aqui, ele vai revestir os fascículos, certo? E aí, ele vai ser responsável por esse revestimento. E a gente também tem o endoneuro. O endoneuro, ele é formado por tecido conjuntivo frouxo e ele possui fibras reticulares. O endoneuro, ele vai estar revestindo cada neurônio, né? Porque vários neurônios, né? Aqui ó, o axônio e a bainha de mielina, que formam um neurônio. Então, aqui é um neurônio. E aí está sendo revestido pelo endoneuro. Esse que eu fiz o Ezinho aqui. Então, vários neurônios juntos vão formar esses fascículos vão formar os nervos, certo? E aí vocês têm que saber do revestimento. Gravem que no epineuro é formado, né, por tecido conjuntivo denso e no endoneuro por tecido conjuntivo frouxo, certo? Mas eu acho que o principal aqui é saber também do epineuro e que o perineuro reveste os fascículos. Ok. Então, gente, tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Certo. Eu separei algumas questões, são poucas, são 4 questõezinhas. Aí vocês preferem que
eu vá lendo e vá fazendo com vocês e eliminando os itens, ou eu dou um tempo para vocês lerem e aí vocês falem o item certo no chat. Aí se tiverem dúvida, eu falo. O que vocês preferem? Certo, eu vou dar um tempinho então. Falaram aqui. Alguém ia falar, pode falar. Não, ia falar só pra dar um tempinho mesmo. Tá certo. Pronto. Acho que se der um zoom dá pra ver. Mas eu enviei os slides, eu acho que vocês devem ter também. Pronto. Alguém sabe, gente? Coloquem no chat aí. Não. Vocês fizeram ou não? Não. Não é o item B. Mas o item 2, de fato, tá certo. Certo? Eu vou. Vocês querem que eu explique? Com certeza. Pronto. Então, o item 1 fala assim: o corte histológico foi preparado com 2 corantes, ácido periódico de Schiff e hematoxilina, de modo a ser possível a visualização das células de Purkinje não visíveis com eosina e hematoxilina. Esse item, gente, já tá falso, né? Não tem como, porque as células de Purkinje, elas são sim visualizadas com hematoxilina e eosina, né? Com HE. Mas elas são mais facilmente visualizadas com outros corantes, mas elas são visualizadas com HE. Então, não pode ser o item 1, certo? O item 2 fala as áreas sinalizadas pelo triângulo amarelo e pela estrela branca fazem parte da substância cinzenta. De fato é, porque isso daqui é um cerebelo, né? Então aqui a gente tem, eu até sinalizei aqui, a gente tem a camada molecular, né? A camada central, que é onde vai ter as células de Purkinje, que é o que está sinalizado aqui pelas setinhas, ó. E aqui a camada granulosa, certo? E aqui, então, de fato, essa região aqui, a gente vai ter a substância cinzenta, essa que eu fiz o ciclo, certo? E aqui dentro a gente vai ter a substância branca. Então, o item 2 está correto, sim. Agora, o item 3. A região sinalizada com círculo azul corresponde à camada granulosa do cerebelo. De fato, corresponde. Por isso a gente vê, ela é toda, né, como ele disse, granulosa, mas porque tem vários neurônios ali. E é isso que dá essa conformação para ela, certo? Por isso que o item 2 e 3 está certo. Aí é o item D, o item certo. Ok? Gabriela, por favor, tu pode só repetir na imagem onde é que tá a parte branca e a cinzenta, por favor. Posso. Ó, essa parte aqui que eu tô sinalizando, certo? Que eu fiz um círculo agora, é a parte cinzenta, ok? E a parte branca é a parte interna. No cerebelo, sempre o que tá interno, né, essa região aqui, vai ser a substância branca, tá certo? Tá, obrigada. De nada. Ok.
Vou para a próxima questão, então, certo, gente? Todo mundo entendeu? Ok. Pronto. Aí eu vou dar um tempinho para vocês também, certo? Alguém já sabe? C. Certo. Item C. Exatamente, gente. Quem falou muito bem. Então, eu vou explicar também. Todas eu vou explicar. Eu acho que é melhor, e aí, se vocês não tiverem entendido alguma coisa, podem falar de novo. Microglia, aonde que você tá falando? Ah, tudo bem, não tem problema não. Mas vou falar dessa questão agora, certo? Então, aqui no item 1, a gente tem uma imagem de um cerebelo, né? Inclusive, igual à imagem, né? Da outra questão. Geralmente, são sempre as mesmas. E o que a questão fala sobre o que está alojado na coluna vertebral. A gente tem a medula espinhal alojada. Aí a gente tem que achar uma imagem que seja referente a ela. Então, no item 3, a gente tem uma imagem de nervo, certo? Um corte histológico de nervo. E aí, gente, é por isso que eu falo, realmente não é legal, é muito ruim a imagem. Tipo, não tá legal e eu tenho certeza que não vai cair isso na prova, sabe? Tipo, a imagem do nervo. Eu acho difícil. Talvez só o conceito. Porque até as lâminas no dia não estavam legais de ver. Mas isso seria um corte histológico de nervo, certo? E o que dá medula é o item 2. Aqui, gente, a gente consegue ver, né, o canal medular bem direitinho, ó. E aí, canal central, né? E aqui em volta a gente tem as células ependimárias, que não, assim, essa imagem de fato não tá muito legal de ver, mas com esforço, né? Dá para ver aqui que são células ependimárias que estão em volta, certo? Então, o item certo dessa questão é a que fala sobre a imagem 2, que é o item C, ok? Alguma dúvida? Não? Tá. Ok. Pronto. Mais duas questõezinhas. Juro, gente. Muito tranquila essa aula. Podem ver. E as questões são bem parecidas, as imagens são as mesmas. Certeza que vocês vão se dar bem. Então, aí eu vou dar mais um tempinho, aí vocês respondem, tá? Primeiro essa questão aqui, eu vou até fazer um asterisco para não se confundir, tá? Pronto. Essa estava bem facinho, né, gente? É justamente o item B. Então, vamos ver. Primeira coisa, aqui a gente vê os corpos de neurônio, onde eu sinalizei, certo? Então, aqui, ó. Então, a gente sabe que faz parte da substância cinzenta da medula, ok?
Então, o que a gente pode encontrar? Micróglia, astrócito protoplasmático e os oligodendrócitos das células da glia, certo? Então, assim, esse item aqui, que fala de astrócito fibroso, o item D, a gente já poderia eliminar, certo? E aí, de fato, ele é responsável pela sustentação. Aí, pronto. Ele é responsável pela sustentação, mas assim, não está correto devido a ser o astrócito fibroso, certo? Porque não está presente na substância cinzenta. Aí, outra coisa, as células de Schwann, elas fazem parte do sistema nervoso periférico, não fazem parte do sistema nervoso central. E a medula e o encéfalo também fazem parte. Tu pode mostrar os componentes dessa foto de novo? Posso, eu vou mostrar. Só um segundo. Só vou acabar aqui esse pensamento e aí eu respondo tua dúvida. Mas as células Schwann, elas são presentes no sistema nervoso periférico. E então, nos nervos, certo? Se tivesse aqui uma imagem histológica de nervo, poderia ser um corte histológico, no caso, né? Mas no caso aqui, não pode ser, porque quem está presente fazendo essa função de produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central são os oligodendrócitos, certo? Então, essa daqui tá errada. Ok. Agora, o item C fala astrócitos protoplasmáticos. Desculpa. Astrócito protoplasmático. E aí, ele é responsável pela sustentação e suporte nutricional dos neurônios. No caso, o astrócito protoplasmático, ele é responsável pela sustentação, sim, certo? Só que tem que levar em conta do que está sendo apontado, né, na imagem. E aí, o que está sendo apontado aqui é uma micróglia. Lembre, gente, micróglia, ela é uma célula achatada, certo? Parece uma linhazinha, né? Bem achatadinha. Então, não pode ser esse item também. Agora, o item B fala da micróglia, de fato é. Micróglia é responsável pela defesa do tecido nervoso e ela tem a função fagocítica. Então, tá perfeito esse item. E o item A fala dos oligodendrócitos. Os oligodendrócitos, de fato, atuam na produção da bainha de mielina, certo? No sistema nervoso central, que nem fala no item aqui. Mas não são eles que estão sendo sinalizados aqui na questão, certo? Agora eu vou responder tua dúvida, tá? Então, aqui, ó, são os corpos celulares dos neurônios, certo? Então, a gente sabe que é uma substância cinzenta da medula, ok? Aqui a gente tem a micróglia, célula achatada. Aqui, ó, os oligodendrócitos, que são condensados, né? São bolinhas todas coradas com hematoxilina. E a gente também tem aqui os astrócitos protoplasmáticos, só que nessa imagem não tá tão legal de ver, porque vocês podem ver que tá meio borrado, né? Mas aqui, ó, seria um, talvez, sabe? Não consegui identificar direito nessa imagem, mas a gente tem que lembrar que o astrócito protoplasmático, ele vai ter a cromatina frouxa, então ele não vai ser tão corado dentro, sabe? Ele deveria ter essa conformaçãozinha, sabe? Com vários pontinhos dentro deles, que seria justamente essa cromatina frouxa. Tá certo? Alguma dúvida? Tá. Agora, gente, essa questão, a próxima. Próxima e a última também, tá? Bem tranquilo. Exatamente. É o item D mesmo, gente. Vi aqui que falaram no chat, mas é exatamente isso. Então, como eu falei na questão anterior, certo? Aqui a gente vai ter os oligodendrócitos, certo? São bolinhas menores. Os astrócitos são maiores. E aqui a gente sabe que é uma substância cinzenta, porque a gente tem aqui o corpo celular, que é o que está sinalizado em 2, tá? No item 3, na setinha do número 3, né? Na verdade, a gente tem a micróglia, né? Se lembre. Ela é achatadinha.
E no item 4 seria um astrócito protoplasmático, certo? Aqui não dá para ver, mas é como se você percebe que não tá tão coradinha como os oligodendrócitos aqui, ó. O oligodendrócito tá uma bolinha toda corada. Os astrócitos protoplasmáticos é mais difuso, certo? Então, de fato, o item correto é o item D. E aí, o item E também fala da micróglia, mas se atentem sempre a o que está falando sobre a célula que está sendo indicada, né? Porque micróglia, aí fala da nutrição e sustentação de neurônios. Não, certo? Quem sustenta? Astrócito, certo? Mas a micróglia, não, a micróglia é para defesa fagocítica, certo? Então, não pode ser o item E. O item C fala dos astrócitos, função de nutrição de neurônios. Eles fazem a sustentação, porque eles têm os pés vasculares, né? Então, eles vão sustentar o tecido nervoso. E no caso aqui, não é isso que está sendo sinalizado, certo? No item B, dos oligodendrócitos, fazem a fagocitose. Gente, totalmente errado também, porque oligodendrócito não vai fazer a fagocitose, né? Vai produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central, certo? E mesmo assim não é o que está sendo sinalizado. E o item A também fala de oligodendrócito, que a função está correta, de fato, produção de bainha de mielina, mas não são oligodendrócitos que estão sendo indicados, certo? São micróglias. Alguma dúvida, gente? Tudo ok? Show. Gente, então, muito obrigada, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo. Acho que a líder deve ter o meu número, então podem entrar em contato comigo.